Salve, salve, minha turminha amada! Bora lá, galerinha do quinto ano, para mais um dia de assunto, para mais um dia de atividade com vocês, certo? Segue hoje de atividade, coesão e coerência, uso de pronomes no texto, além de trabalhar, certo? A revisão sobre coesão e coerência, a utilização de pronomes. Vamos também fazer a correção das nossas atividades do módulo Conquista, volume 3. Ok, turminha? Antártica é um local destinado à ciência e paz. Bom, peço que nesse instante, certo? Neste momento, vocês coloquem o módulo de vocês na página 3, onde foi solicitado que vocês fizessem a leitura da entrevista, ok? Onde vai da página 3 até a página 6. Na página 7, vamos fazer então a compreensão do texto. Na segunda questão, diz o seguinte: essa entrevista foi escrita para, se vocês colocaram que para expor informações sobre a Antártica, correto. Terceira questão. Antes das perguntas dos entrevistadores e das respostas da entrevistada, há 2 parágrafos. Assinale as alternativas verdadeiras a respeito desse parágrafo, desses parágrafos. Se vocês colocaram que é porque contextualizam a entrevista, ou seja, vem para informar quem é entrevistada e quem participou daquela entrevista, assim também como vem para antecipar o assunto da entrevista. Na quarta questão, diz o seguinte: o que se pode deduzir sobre o público leitor da entrevista considerando esse trecho? Para a seção Repórter Mirim, da edição 114 do Jornal Joca. Bom, se vocês colocaram que é possível demonstrar que ele vem para ser destinado aos jovens e às crianças responderam corretamente. Ou seja, essa entrevista ela foi publicada, certo, no jornal Joca, para chegar então ao conhecimento do público jovem e das crianças. Quinta questão. No segundo parágrafo, que informações sobre a Antártica você considerou mais interessantes? Escreva 3 delas com suas próprias palavras na forma de itens. Bom, galerinha, vou trazer para vocês algumas sugestões de respostas. A Antártica não pertence a nenhum país. O continente tem características que o diferenciam dos outros. Durante o ano, há 6 meses de sol e 6 meses de escuridão. E, por fim, na Antártica não há internet. Sexta questão. Qual é o recurso gráfico usado no texto que possibilita ao leitor identificar rapidamente o que é pergunta e o que é resposta? Bom, logo aqui eu trouxe para vocês, certo? Um pequeno trecho da entrevista, onde vou mostrar aqui para vocês. A pergunta, ela vai ser identificada pelo uso do negrito. Percebam que ela tem uma cor mais forte, certo? Por quê? Porque ela vem para destacar. E já a resposta, certo? Ela vem constando logo abaixo de cada pergunta, sem ter aí nenhum destaque específico. Sétima questão. Qual é o papel dos entrevistadores e da entrevistada? Relacione as colunas. Bom, se vocês colocar
Letra A. Para. Fornece informações e opiniões próprias sobre o assunto, a entrevistada. Correto. Já a letra B, ela relata o entrevistador. É ele que vai elaborar as perguntas de formas para obter boas informações, assim também como ele deve planejar previamente as suas perguntas, certo? E fazer aí uma adequação conforme as respostas forem dadas por essa entrevistada. Em sua opinião, por que os entrevistadores perguntam sobre o nome correto da Antártica? Bom, então percebam aí, certo? Que aí é uma resposta pessoal. Porém, trago para vocês como sugestão de resposta, certo? Que em diferentes textos é muito comum a gente encontrar duas grafias, Antártica e Antártida. Essa é uma dúvida de muitas pessoas, então por isso que logo eles vão perguntando qual é a forma correta de se pronunciar. Todas as duas formas estão corretas. Leia a segunda resposta da entrevista. A. Qual, qual deve ter sido a pergunta dos entrevistadores? Assinale e copie a pergunta no espaço do texto. Vocês responderam como a Antártica foi descoberta? Correto. B. Foi por acaso que a Antártica foi descoberta? Não. Os exploradores desbravaram certos mares para caçar as baleias e logo então desconfiaram que tinham aí uma terra no Polo Sul, em virtude de haver um pedaço, né, uma grande parte de um iceberg solto. E foi logo em 1911 que o norueguês Roald Amundsen foi o primeiro a chegar até lá. Décima questão. Releia esse trecho. Que tal férias na Antártica? Basta economizar e juntar dinheiro para comprar sua viagem. Risos. Em sua opinião, a passagem até a Antártica é cara ou barata? Por quê? Bom, galerinha, aí é uma resposta pessoal, certo? Quando ele disse em sua opinião, tá certo? Mas só em logo ele dizer que basta economizar e juntar dinheiro para a compra da sua viagem, onde no final ele faz um riso, logo se pressupõe, né, que além de ser fácil juntar dinheiro, mas que ele não faz aí aquela indicação, onde ele supõe que é algo muito difícil para se realizar. Releia esse outro trecho. É verdade que há dias em que o sol não nasce e outros que o sol não se põe? Sim, há 6 meses de escuridão e 6 de luz. O que quer dizer que metade do ano não vemos o sol nascer e durante 6 meses o sol está presente 24 horas. Observe que na forma verbal destacada, vemos, está conjugada na primeira pessoa do plural, nós. Assinale a alternativa que justifica esse uso. Deixar evidente que a entrevistada já esteve na Antártica. Resposta correta. Segundo a entrevistada, qual a importância das pesquisas feitas na Antártica? Bom, se vocês colocaram que os cientistas eles vêm para estudar os sócios, assim também como ajudar a contar a história do planeta, observando as mudanças no clima da Terra, correto. A entrevistada compara a Antártica com o superfície na penúltima resposta. A. O que essa comparação deixa evidente para o leitor? Ela deixa evidente, certo, que a Antártica realmente é muito fria. B. Porque a entrevistada considerou necessário fazer essa comparação
Bom, então percebam aí que por se tratar, né, de um público infantil ainda, por querer chegar até as crianças e o público jovem, ela traz aí essa linguagem mais simples, para que se torne compreensível essa informação, certo? Então, ela deixa uma informação mais simples, com a linguagem mais clara, havendo essa comparação para que as crianças consigam compreender que a Antártica é tão fria quanto um superfreezer. A entrevista é um texto jornalístico que traz aí uma finalidade, certo? De conhecer tanto as ideias quanto o objetivo daquele entrevistado sobre o assunto que venha a ser interesse para a própria sociedade. Então, esse gênero ele traz aí uma estrutura, certo, de apresentação, em qual são apresentadas todas as informações sobre aquela pessoa que está sendo entrevistada. As perguntas vêm de um jornalista, em geral, certo? Onde são planejadas previamente, tendo aí as respostas do entrevistado. Pontuação em entrevistas. Releia um trecho da entrevista e observe a pontuação. Os pesquisadores vão para lá somente em época da luz do sol? Geralmente, sim, mas alguns vão também no inverno para entender o que acontece nesse período. É um trabalho muito difícil para quem vai nessa época do ano. Qual é a pontuação utilizada no final das perguntas? Bom, se vocês colocaram que faz aí o uso da interrogação, responderam corretamente. Em geral, qual é a pontuação no fim das respostas? Justifique sua resposta. Bom, como as respostas em geral elas são apresentadas por uma frase declarativa, é muito comum o uso do ponto final no fim da resposta. Releia o título da entrevista. Por que o título está entre aspas? Bom, nesse caso ele vem entre aspas, certo? Porque ele relata uma frase que foi utilizada lá na entrevista. Então, ele vem para informar ao leitor, certo? Que esse título de texto ele já foi dito durante a entrevista. A Antártica é um local destinado à ciência e paz. Releia este outro trecho. Há biólogos, geólogos, meteorologistas, profissionais da veterinária, medicina, reticências. Por que foram usadas vírgulas? Bom, a vírgula, nesse caso, ela vem para separar os diversos elementos, ou seja, as profissões dos pesquisadores que costumam ir até a Antártica. O que indicam as reticências? Ela vem para indicar que há outros profissionais, certo? Que costumam até então ir à Antártica. Na fala da pesquisadora, há várias perguntas. Releia algumas delas. Imagine como as pessoas chegaram à Antártica sem GPS e toda a tecnologia que temos hoje. Que tal férias na Antártica? Se ambos vivessem na mesma região, os ursos não teriam que se preocupar com sua fonte de alimento, não é mesmo? Bom, a quem essas perguntas são dirigidas? Se vocês responderam que elas são dirigidas no início, né, a princípio, aos entrevistadores, correto. Contudo, também a gente pode supor que a entrevistada deseja se comunicar com todos os seus leitores. B. Por que ela faz essas perguntas? É possível deduzir que a pesquisadora deseja despertar o interesse para o assunto sobre o qual ela está falando. Releia esse outro trecho e observe os dois pontos em destaque.
Na Antártica foi registrada a menor temperatura da Terra, 89 graus negativos. Qual é a função desses 2 pontos? Bom, se vocês colocaram que é porque ele vem para anunciar uma explicação a um fato que foi relatado anteriormente, correto. Ou seja, ele veio para introduzir essa explicação. A partir do momento que ele relata sobre a menor temperatura da Terra, ele insere 2 pontos para relatar, além de relatar, né, vem para auxiliar em uma informação a mais, ou seja, ela traz mais uma informação, 89 graus negativos, certo? Releia alguns trechos da fala do entrevistado. Essa é uma história muito bonita, longa e de aventura. Olha que lindo! Até crianças podem ir lá. O sentido empregado do uso da exclamação nessa frase é de, se vocês responderam que é de entusiasmo, certo? Responderam corretamente. Vamos então, galerinha, para a página 20, certo? É a nossa atividade do dia. Foco na língua, coesão. Já trabalhamos coesão e coerência nas unidades anteriores, assim também como já trabalhamos pronomes. Mas para isso vamos fazer aí a releitura desse trecho e observar os pronomes destacados. A mim não tem como não ficar amigo deles. Você observa e aprende com eles. As aves avisam quando vai ter tempestade. As focas não andam sobre o gelo quando está muito fino. Bom, em um texto, palavras, expressões e ideias estão interligadas. Os pronomes têm a função de fazer aí, então, esta ligação, certo? Lembrando para vocês que os pronomes, eles são palavras que vão vir para acompanhar substantivos, podendo ser tanto direto quanto indiretamente. Dentro desses pronomes, vamos ter aí subdivisões: pronomes pessoais, pronomes possessivos, interrogativos, relativos, indefinidos, demonstrativos. Eu tenho certeza que vocês aí lembraram, certo? Dos pronomes que trabalhamos na unidade anterior. Bom, vamos revisar a tabela. Primeira pessoa, vamos ter eu e nós. Eu no singular, nós no plural. Vai se referir à pessoa que fala no momento da enunciação. É o emissor. Já a segunda pessoa, vamos ter tu no singular, vós no plural. Vai se relacionar à pessoa com quem se fala. É o receptor. E a terceira pessoa, ele ou ela no singular, eles ou elas no plural, indicam a pessoa de quem se fala, o assunto. Vamos supor que você tem um amigo chamado João e que nesse momento ele começa a falar de sua mãe. Fernanda é mãe de João. Fernanda canta muito bem. Soa no mínimo estranho, não é verdade? Bom, afinal, quem falaria sobre si, mesmo na terceira pessoa? Além disso, por que repetir o nome da mãe 2 vezes? Por isso é possível a gente imaginar que, se realmente tivesse um amigo de verdade e que ele se chamasse João, provavelmente falaria a frase de que maneira? Fernanda é minha mãe. Ela canta muito bem. Corretamente, turma? Então, para facilitar esse entendimento do que foi dito, João, ele modificou, certo? Ele fez aí a utilização agora dos pronomes ela e minha. Então, percebam que esse tipo de uso de pronome, ele traz o quê? Uma estratégia. Ele deixa o texto muito mais simples. Para quê? Para que não haja tanta repetição de palavras. Bom, galerinha, chegou agora,
certo? A hora da atividade do dia. Módulo Conquista, volume 3, página 20, e Caligrafia, página 30 e 31. Um beijo, minha turminha amada do meu coração, e até a nossa próxima aula.